Justiça Divina. Francisco Cândido Xavier. Pelo Espírito Emmanuel. Ante Allan Kardec. Perante as rajadas do materialismo a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se, incontestavelmente, à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerandos navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes, em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução do Livro dos Espíritos, disseram claramente a Allan Kardec: mas todos os que tiverem visto o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Trabalhemos, acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. Todos concordamos em que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz, entre os companheiros de humanidade. Assim crendo, traçamos os despretensiosos comentários contidos neste volume, em torno das instruções relacionadas no livro Céu e o Inferno, valendo-nos das 82 reuniões públicas de estudo da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, no decurso de 1961, dando continuidade à tarefa de consultar a essência religiosa da codificação kardeciana, com vistas à nossa própria responsabilidade, diante do Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo. Entregando, pois, estas páginas aos leitores amigos, não temos a presunção de inovar as diretrizes espíritas e sim o propósito sincero de reafirmar-lhes os conceitos, para facilitar-nos o entendimento, na certeza de que outros companheiros comparecerão no serviço interpretativo da palavra libertadora de Allan Kardec, suprindo-nos as deficiências no trato do assunto, com mais amplos recursos, em louvor da verdade, para nossa própria edificação. Emmanuel. Uberaba, 20 de março de 1962. Bom combate. Voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro. Alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora, é o carinho que nos reúne. Por dentro, é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura. Retaguarda que obscurece. Êxtase e dor. Esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos, dessa forma, a reencarnação, à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Agradece, assim, o lugar de prova em que te sintas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpas são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E, em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Hoje ainda. Não esperarás pela fortuna, a fim de servir à beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo e, cansaço infrutífero. Cede, hoje ainda,
A pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1.000.000 indefinidamente sepultado no cofre. Não requestarás a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitas vezes, na porfia da conquista de lauréis para a inteligência, desajustarás, debaúde, a própria cabeça. Ampara, hoje ainda, o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve explicação que induz alguém a libertar-se da ignorância vale mais que o diploma nobre, guardado inútil. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheiras. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás, em vão, o ensejo de auxiliar. Acende, hoje ainda, para essa ou aquela criança extraviada, a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante, que incentiva um menino a buscar o melhor, vale mais que a posição brilhante sem proveito para ninguém. Não solicitarás feriado para socorrer os aflitos. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás, improficuamente, o tesouro dos dias. Estende, hoje ainda, alguma palavra confortadora aos companheiros que a provação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência, amarrado à preguiça. Não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguardes santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Comecemos a cultura das boas obras, hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem com quem for e onde for, é crédito acumulado ao começo de progresso na justiça divina. Não furtar. Diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa, impune, diante dos tribunais articulados na terra. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo, com as quais favorecem a vitória do mal. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo, contudo, não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja ponto e vírgula, no entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Não furtarás estatuto e o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. Virtude solitária. Há quem deseje tranquilidade ideal na terra, com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com o vale rente. Clima doce e perfume da natureza. Nenhum aborrecimento. Nenhum cuidado. Falta alguma. Problema algum. Solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se, inerte, em poltronas e redes. No entanto, é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, e no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em um bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convencê-las na luz de hoje. Livres, estamos interligados perante a lei, para fazer o melhor, e, escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no instituto da reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos nas existências passadas. Ninguém progride sem alguém. Abençoemos, assim, as provações que nos abençoam. Trabalho e ascensão. Dor é burilamento. Toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade e toda crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine. Competência no palanque é usura da alma. Todos somos alunos na escola da vida. E ninguém consegue aprender sem dar a lição. Espiritismo explicando. Indagavas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias,
explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Perguntava-se sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita serenou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza, temporariamente, de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigindo a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas, para a construção do futuro melhor. Interrogavas em torno dos entes amados, além do túmulo. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão, do ponto em que se achava na terra. Interpelavas o campo religioso, acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios, e que, em qualquer estância do universo, a alma recebe, inelutavelmente, da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente, qual se devesses respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitavas das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros, em matéria de crença, acentuando, porém, que toda fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada, em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina que, generosamente, nos valoriza. Sustentar-lhe a integridade e a pureza, perante Jesus que a chancela, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Faltas. É possível que o constrangimento do companheiro tenha surgido do gesto impensado de tua parte. O gracejo impróprio ou o apontamento inoportuno teria tido o efeito de um golpe. De certo, não alimentaste a intenção de ferir, mas a desarmonia partiu de bagatela, agigantando-os em conflito de grandes proporções. De outras vezes, a mente adoece, conturbada. Teremos ofendido, realmente. A cólera ter-nos cegado o discernimento e brandimos o tacape da injúria. Pretendemos aconselhar e cortamos o coração de que ouve. Alegando franqueza, envenenamos a língua. No pretexto de consolar, ampliamos chagas abertas. E começa para logo a distância e a aversão. Se a consciência te acusa, repara a falta enquanto é cedo. Chispa de fogo gera incêndio. Leve alfinetada prepara a infecção. Humildade é caminho. Entendimento é remédio. Perdão é profilaxia. Muitas vezes, loucura e crime, dispersão e calamidade nascem de pequeninos desajustes acalentados. Não hesites rogar desculpas, nem vacile a pagar-te, a favor da concórdia, com aparente desvantagem particular, porquanto, na maioria dos casos de incompreensão, em que nos imaginamos sofredores e ser vítimas, os verdadeiros culpados somos nós mesmos. Infinito amor. Diante daqueles que supunhas transviados, mesmo que se entremostrem cegos no crime, não te confies à maldição. Nessas horas difíceis, indagas de ti próprio onde há grande razão pela qual Deus tolera semelhantes abusos. No entanto, se a inquietação te invade, pense em teu próprio filho, ao surgirem problemas. Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabes dar-lhe na escola o curso repetido ou transferes o exame para a segunda época. Se foge a profissão, diligencias sempre atividades novas, para vê-lo correto e ajustado ao dever. Se aparece doente, angarias remédio, restaurando-lhe as forças. Se o vício lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe cortas os braços, mas buscas na vida os meios necessários para que se reeduque. Se comete erro grave, não lhe queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e de emenda. Ainda nas circunstâncias em que o mal pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino, que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte,
os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás, então, que a falta de alguém, hoje, pode ser nossa falta, igualmente, amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tisne de sombra, saberemos por fim que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. Merecimento maior. Divides alimento com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo. Quanto possível, no entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa, destinada aos que tremem de frio. Envias remédio ao enfermo. Quanto possível, contudo, estende-lhe alguma palavra de encorajamento e esperança. Entregas, a benefício dos necessitados, os sobejos do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, aproveita as sobras de tempo a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinçar os problemas da vida. Ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida, quando as provações, junto dele, não te gratifiquem o anseio de reconforto. Horas, de alma tranquila, entre os irmãos de fé, nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece, quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Exerces a beneficência em atividade manifesta. Quanto possível, contudo, atende à renúncia silenciosa pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Desculpas a quem te ofende. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a humildade. Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção acreditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, há toda uma escala de alegria e luz. Contudo, todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Caídos. Aproxima-te dos caídos para ajudar. Não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada, em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. Acesta as lentes do espírito e surpreenderás os que jazem prostrados, embora garantam o corpo em condição vertical, à maneira de torre inútil. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Há os que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria às trevas. Há os que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Há os que caíram auxiliando, por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Há os que caíram por devotamente a dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Há os que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. Há os que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos a própria senda. Há os que caíram nas grades do ódio, por olvidarem que o perdão é sustento da vida. E há ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. Não lhes agrave, assim, o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeições. Hoje, podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada e, embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Viverás para sempre. Meditando na morte, honra, servindo, a estância carnal em que te hospedas por algum tempo. Nela, descobrirás com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam de corrida ao poder, calcando aos pés o coração dos semelhantes, os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, argamaçando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam, portanto, qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra, e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo, quando estiver convertida em árvore,
talvez nos recusasse os vaticínios, e se a lagarta pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera, dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta, provavelmente nos interpretaria por loucos. Não te molestem, assim, as considerações pueris dos irmãos que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Persiste na reta consciência e faze teu melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias, encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam, comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros, para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças estendem-te os braços e, se choras, enxugam-te as lágrimas, sobretudo, esperam-te, confiantes, quando termines a tarefa, para te abraçarem, afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido, de volta ao lar. Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E, se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia, ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho, contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria, ante a multidão desvairada. Culpa e reencarnação. Espírito culpados. Somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos de consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre, em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem, para sempre de nós, depois da morte. Mas, tornamos a encontrá-los no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante, ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressemos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é a luz contido, clareando os que amas. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. Nas leis do amor. Se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor, na experiência terrestre. Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga, trabalhando por eles, a morarem no paraíso com o peito rebentando de lágrimas. Pergunta aos pais afetuosos se pediriam a força para os rebentos do próprio sangue, comprometidos em débitos insolúveis. Escolhem a condição dos grilhetas, de modo a vê-los recuperados, renunciando aos prêmios que a sociedade lhes destine à honradez. Inquirida esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado à loucura, para brilhar num desfile de santidade. Disputará as vigílias no manicômio para servi-lo, fugindo aos louros da praça pública. Interrogado amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldade. Aceitará partilhar-lhe as provações,
recusando os privilégios com que o mundo lhe acene. Isso acontece na Terra, onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual o outro perdido na ganga do solo. Para além das cinzas do túmulo, a paz de consciência e alegria profunda no dever nobremente cumprido, mas, se te afeiçoas à bondade e à renúncia, poderás quanto quiseres continuar auxiliando os entes amados, que aprendeste a venerar e querer, ou prosseguir exaltando os ideais e as tarefas edificantes que abraças. À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. O próprio Criador determinou que a noite se cobrisse de estrelas e que o espinheiral se levantasse recamado de rosas. Trabalharemos e sofreremos, assim, por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar, todos juntos, na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. De ânimo firme. É possível estejas descobrindo o que não esperavas. Construções, que supunhas de ouro, acabaram em resíduos de pedra. Promessas, acalantadas por muitos anos, parecem-te agora arrematadas mentiras. Afetos, julgados invulneráveis, abandonaram-te o passo, quando mais necessitavas de apoio. Surpreendeste a incompreensão nos companheiros mais nobres e colheste amargos problemas nos próprios filhos que viste crescer, ao calor de teu corpo. Ruíram aspirações, lembrando preciosos vasos quebrados. Sonhos desfizeram-se, de improviso, como se ventania arrasadora te devastasse a existência. Apesar de tudo, porém, renova-te, a cada instante, e caminha incessantemente, arrimando-te à fé viva. Na terra ou além da terra, a soma das lutas que carregamos reúne as parcelas dos compromissos assumidos, junto à bolsa do tempo. Aflição de hoje, dívida de ontem. Merecimento de agora, crédito de amanhã. Banhe as mais íntimas energias nas torrentes do amor puro que compreende e edifica sempre, veste o arnês do trabalho que aprimora e sublima, e sigamos à frente, honrando a nossa condição de almas eternas. Nada tendo e tudo possuindo. Sozinhos e com todos. Chorando jubilosos e suando contentes. Atormentados e tranquilos. Desfalecentes e refeitos. Dilacerados e felizes. Batidos e levantados. Morrendo cada dia para reviver no dia seguinte, em plano superior. E, atingindo os marcos do túmulo, de partida para a luz espiritual, se viveste amando e perdoando, purificando e servindo, encontrarás em ti mesmo a flama da alegria, ressurgindo do sofrimento, como a glória solar renascendo das trevas. Quitação. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês, frequentemente, na terra, diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o margeiam, é fácil reconhecê-los, quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Muitas vezes, trazem nomes queridos no recinto doméstico, e assemelham-se a impassíveis verdugos, apresando-te o coração nas grades do sofrimento. Em muitos lances da estrada, são amigos a quem te dás, sem reserva, e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugaste as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida, e que, de inesperado, te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Noutras circunstâncias, são companheiros de experiência que, de súbito, se transformaram em adversários gratuitos de teu caminho, hostilizando-te, em toda parte. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável te munices de amor e paciência, tolerância e serenidade, para desfazeres a não trama da incompreensão. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido e, haja o que houver, releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Água cristalina, pingando, gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. E, se depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência, ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua, adiante, fiel a ti mesmo, na certeza que humildade, na hora de crise, é nota de quitação. Cada existência
É como se retivéssemos esperanças, procurando explodir, e, por essa razão, sofres a impossibilidade transitória de alcançar o ideal a que te propões. Queres realizar os melhores sonhos, aspiras ao estudo edificante do universo, anseias atingir as culminâncias da ciência e da arte, atormentas-te pela aquisição da felicidade e choras pela integração da própria alma no amor supremo. Entretanto, quase sempre tens ainda o coração preso à dívida, à feição do diamante engastado ao seixo. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante, para que o fio do destino se alimpe e desembarace. À vista disso, não desertes da prova que te segrega, temporariamente, na grande tribulação. O lar pejado de sacrifícios, a família consanguínea a configurar-se por forja ardente, a viuvez expressando exílio, a obrigação com a agulha atada ao pescoço, o compromisso de forma de algema e a moléstia semelhando espinho na própria carne constituem liquidações de longo prazo ou ajuste de contas a prestações, para que a liberdade nos felicite. Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho. Enquanto há inquietação na consciência, há resto a pagar. Agradece, assim, as dificuldades e as dores que te rodeiam. Cada existência, no plano físico, pode ser um passo adiante, que te projete na vanguarda de luz. Misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadores e auxílio constante não te faltam, em tempo algum, contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. Na escola da vida, de alma confrangida, observas os semelhantes, considerados na terra em faltas e culpas maiores que as tuas. De muitos deles, tens notícias que assombram, e sabes de outros muitos positivamente estirados na delinquência. Agitam-se alguns, por ignorância, sob as tenazes do crime. Vários conhecem que amargas consequências recolherão, mais tarde, e, apesar disso rendem-se, inermes, às garras da tentação. Declaram-se outros adeptos da virtude e rolam na crueldade. E outros, ainda, que te animavam a fé, permanecem na retaguarda, entregues ao desespero. Junto deles, há quem diga, são almas empedernidas. E, há quem reforce, são feras em forma humana. Entretanto, ainda mesmo te arrolas entre as vítimas, carregando o peito dilacerado, não ergas a voz para persegui-los. Estão marcados em si mesmos pelo remorso que trazem no seio. Não é necessário te aproximes com vergastas para zurzires a carne. Além de sitiados na dor do arrependimento, quase sempre transitam em cárceres de amargura ou respiram exilados do carinho doméstico, sorvendo lágrimas de aflição. Em lugar de fé e desprezo, dá-lhes amor e esperança, a fim de que despertem a vontade entorpecida para o campo do bem. Diante de todos eles, nossos irmãos enganados na sombra, abençoa e ora. E, se te agridem, desvairados e inconscientes, abençoa e ora de novo, na certeza de que Deus a ninguém abandona aí, ainda mesmo para os filhos mais depravados, providenciará reajuste, através da reencarnação, que é a escola da vida, a levantar-se, divina, do bendito colo de mãe. Exames. A dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-se a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos, para definir-lhes a sanidade. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós, diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizar-nos. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor adquire o melhor. Quem ajuda sem recompensa colhe apoio espontâneo. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem, no serviço incansável, para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível,
no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si própria, toda vez que chamada a exame, na hora da crise. Sabes disso? Essas doces crianças que observas, com sublime enternecimento, são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrino gerou no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Tomaste algo de teu sangue e amassaste-o com o hálito de teu hálito, adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais e formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. Sentindo-as por aves frágeis, busca de asilo em teu peito, sabes acolher-lhes as necessidades no carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, preservando-lhes existência. Noites de dolorosa vigília, quando a enfermidade aparece. Alimento, agasalho, escola, responsabilidades e inquietações. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir se convertam em fantoches de teus caprichos. Ver-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representa, em verdade, todo o triunfo que ambicionas. E, um dia, dobrado longo tempo sobre a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sob terríveis enganos, na conquista da experiência, sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da PRC Esprit a vida a se transferirem das dívidas de Afum e Sal para os júbilos do resgate. E a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder, na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto, são meus filhos. Isso acontece no lar terreno, onde as criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a ferretear os próprios filhos com estigma de escravos. Imagina, pois, a longanimidade do amor que vibra e reina, infinito, no lar divino da criação. Omissão. Asseveras não haver praticado o mal, contudo, reflete no bem que deixaste à distância. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho, por chaga irremediável. Imagina-te à frente do amigo necessitado a quem podes favorecer. Não te detenhas a examinar processos de auxílio. É possível que amanhã não mais consigas vê-lo com os olhos da própria carne. Supõe-te ao pé do companheiro sofredor, a quem desejas aliviar. Não demores o socorro preciso. É provável que o abraço de hoje seja o início de longo adeus. Não adies o perdão, nem atrases a caridade. Abençoa, de imediato, os que te firam com o rebenque da injúria, e ampara, sem condições, os que te comungam a experiência. Se teus pais, fatigados de juta, são agora problemas em teu caminho, apseie-os com mais ternura. Se teus filhos, intoxicados de ilusão, te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Não percas a divina oportunidade de estender alegria. Tudo o que enxergas, entre os homens, usando a visão física, é moldura passageira de almas e forças em movimento. Faze, em cada minuto, o melhor que puderes. Seja qual for a dificuldade, não desertes do amor que todos devemos uns aos outros. E se recebes, em troca, pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre, porque é possível estejas ainda hoje, na terra, diante dos outros, ou os outros diante de ti pela última vez. Missões. Aspiras à posição dos grandes administradores, entretanto, não sopesas as responsabilidades que lhes requeimam a fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Anelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem, agoniados, para não caírem nos erros de consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo, não indagas quanto ao preço que pagam a disciplina, para manterem fidelidade às suas obrigações. Queres as vantagens dos grandes industriais, no entanto, desconheces a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos,
Lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens, sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam, pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre, à feição das obras-primas de estatuária, em pedestais obscuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre, ao dever que te cabe, e, se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo, a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Pai. É natural que consideres teu problema qual espinho terrível. É justo reconheças tua prova por agonia do coração. Ergues súplice olhar, no silêncio da prece, e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasses intimamente com Deus, apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor cuidará realmente de ti, alentado-lhe o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que Ele cuidará igualmente dos outros. Lança mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas, e compara as tuas vantagens com as deles. Quase sempre, embora se entremostrem adornados de ouro e renome, nas galerias da evidência e da autoridade, são almas creduras de compaixão e de auxílio. Traíram-te a confiança, contudo, tombaram nas malhas de pavorosos enganos, humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida, dilaceraram-te os ideais, entretanto, caíram no descrédito de si próprios, abandonaram-te com inexprimível ingratidão, todavia, desceram a animalidade e a loucura. Não é possível que luz do universo apenas te ampare, desprezando-os a eles que se encontram à margem de sofrimento maior. Unge-te, assim, de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo. Em qualquer apreciação, ao redor de alguém, recorda que o teu Criador é também o Criador dos que estão sendo julgados. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo amor, afirmando, simples, Pai nosso, que estás nos céus. Em oração e serviço. Não paralises o impulso do amor fraterno, diante dos companheiros que te parecem errados. Aquele que hoje carrega na praça o nome de malfeitor pode ser amanhã o apoio a que te arrimes. Reprovaste o motorista que se envolveu em grave desastre, e, ao vê-lo em posição difícil na estrada, propões-te, de início, lançá-lo à própria sorte, seguindo indiferente. Entretanto, vence a repulsão e assegura-lhe o socorro preciso. É possível seja ele, mais além, o amigo certo que te livrará de malhas maiores. Viste com desprazer o homem público que se tornou repentinamente odiado, à face de erros clamorosos que se viu na conjuntura de cometer ou endossar, na esfera administrativa, e, no momento justo de considerar-lhe as obras deficitárias, inclinas-te à censura. Cala, porém, a crítica destrutiva e pronuncia o verbo que lhe sirva de reconforto. Provavelmente, muito breve será ele o interventor providencial na solução de teus problemas. Conheces o rapaz transviado, autor de faltas confessas pela carência de educação com que foi rudemente prejudicado, através do tempo, e, ao surpreendê-lo embriagado na rua, dispões-te, instintivamente, a passar de largo. Contudo, deixa que a bondade te inspire o coração e dá-lhe simpatia. Pode acontecer, em futuro próximo, seja ele a pessoa indicada a salvar-te em amargos perigos. Fitaste com desprezo a jovem menos feliz que se arrojou a costumes indesejáveis por falta de assistência no lar, em que se desenvolveu ao sabor dos próprios caprichos, e, encontrando-a enredada nas teias da delinquência, tendes a incriminá-la com palavras condenatórias. No entanto, reflete na compaixão e ampara-lhe o reajuste. Talvez amanhã esteja ela no quadro de teus familiares mais queridos, por injunções de casamento. Para isso,
Não te sintas superior. Lembra-te, acima de tudo, de que, pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais e de que, se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam as fraquezas, ainda hoje o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso. Na luz da reencarnação, trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo por lhe haveres gasto, ontem, esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas, isso acontece porque, ontem, mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem, no tempo, pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho. E toda falha, na direção de obra perfeita, exige naturalmente corrigenda e recomeço. Céu. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária, através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a mortalidade era absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitíamos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos, na pureza intocável dos cimos. No Egito remoto, imaginávamos que a glória, na esfera espiritual, consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuíamos figurações especiais do paraíso e, ainda ontem, acreditávamos que o céu fosse região deleitosa, em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência, no campeonato da adulação. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia, triunfante, em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo, e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno especial lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda, por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus, claramente. O reino de Deus está dentro de vós. Viajantes. De muitos deles tiveste notícia da glória que ostentavam na terra. Pompeavam adornos de alto preço e chamavam-se príncipes. Brandiam armas sanguinolentas e faziam-se chefes. Mostravam brasões e manejavam a autoridade. Eram mulheres primorosamente vestidas e atuavam no pensamento dos ditadores, alterando a sorte das multidões. Entretanto, apenas viajavam no caminho dos homens. Outros muitos conheceste de perto. Urdiam golpes de inteligência e dirigiam enormes comunidades. Sobraçavam livros famosos e tornavam-se mestres. Amontoavam dinheiro e erguiam-se poderosos. Exibiam louros da mocidade e articulavam aventuras e sonhos. Contudo, viajavam também. Se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabes,
porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas além. No entanto, não ignoras que nem o poder e nem o encargo, nem a juventude e nem o ouro, nem a fama e nem a ciência lhes conferiram qualquer privilégio de fixação. Todos passaram, uns após outros. Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo igualmente em viagem. No último dia da grande romagem, nada carregarás contigo do que temporariamente desfrutas, a não ser aquilo que fizeste e colocaste em ti mesmo. Ninguém te aconselha a fazer da existência um culto inveterado da morte, mas o imperioso caminho na convicção de que a vida prossegue. Vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo, possam, mais tarde, lembrar-te o nome, como quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem da luz. No campo do espírito, afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior, entretanto. Surpreendeste lutas enormes, no próprio lar, onde os mais amados te sonegam entendimento, observaste a queda dos melhores companheiros que te exercitavam na elevação, recebeste a lama da calúnia sobre as mãos limpas, viste amigos queridos dependurarem-te o nome no varal da suspeita, notaste que as tuas mais belas palavras rolaram no gelo da indiferença, recolheste escárnio em troca de amor. Todos esses problemas, no entanto, são desafios da vida a te pedirem trabalho. Seja qual seja a dificuldade, não acuses, nem desanimes. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal. Queixa é semente morta. Reclamação é fuga estudada. Censura é ponta de espinho. Melindre é praga destruidora. Irritação é tempo perdido. Ideal inoperante é água parada. Desalento é ramo seco. Ninguém avança sem movimento. Não há evolução, nem resgate, sem ação. Evolução é suor indispensável. Resgate é suor necessário com o pranto da consciência. Nossas dores respondem, assim, pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam, ou se extingam, sempre que o aprendiz do progresso ou devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando, espontaneamente, o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Nos círculos da fé, acende a flama da reverência, onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremos-nos, com o devido apreço aos irmãos do que esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador quantos são os estágios evolutivos das criaturas. Há os que pretendem louvar a infinita bondade, manejando borés, há os que se supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos, há os que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas. Há os que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar. Há os que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor. E há, ainda, os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião, ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negues consideração e respeito. Quase sempre, são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à indisciplina. Contudo, não lhes abraces as ilusões, a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito, para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade, afinal, vos fará livres. Bem-aventurados. Vieram ao mundo em todos os tempos. Seguem-nos ainda hoje. E virão sempre. Por amor, os bem-aventurados, que já conquistaram a luz divina, descerão até nós, quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra,
mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Chegam, sim, até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Volvem de sublimes regiões, semelhando astros que se apagam na sombra de pesada renúncia, para nos conduzirem o passo, e, envergando a roupagem inferior em que nos achamos, são pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza, muita vez, percebemos somente depois que se distanciam. Ajudam-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Alentam-nos a energia sem demitir-nos da obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis, e, ainda mesmo quando nos reboquemos no vício, levantam-nos, caridosos, sem fustigar-nos com a tição da censura. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sob a chuva das lágrimas, e a certeza do bem, quando o mal parece minar a vida. Se choras, reflete neles. Quando te afliges, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque, para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas, além das trevas, e desabotoa rosas entre os espinhos. Oração na festa das mães. Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para as quais te rogamos os louros que mereceram, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vimos pedir abençoes também às mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Pelas que jazem na largueza da noite, conchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Pelas que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando, em nome da compaixão, o sustento que o mundo lhes deve à necessidade. Pelas que se refugiam, nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes dos animais. Pelas que revolvem latas de lixo, procurando alimento apodrecido de que os próprios cães de afastam com nojo. Pelas que pintam o rosto, escondendo lágrimas, na impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas que descobriram calúnia e feião nas bocas que amamentaram. Pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis. Pelas que se converteram em sentinelas da agonia moral, junto aos catres de provação. Pelas que a viuvez entregou à cobiça de credores inconscientes. Pelas que enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios. E por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos e, sem ninguém que as quisessem, foram acolhidas como sombras do mundo, nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda, que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonavam, e compadece-te da mulher. Diante da lei, o espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste. Granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste. Saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas. Acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste. Alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos, no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um.
A glória do universo é sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as